uma ótima notícia, mas traz também uma triste constatação, né? A boa notícia é isso que você falou, a aprovação desse marco vai permitir que a iniciativa privada consiga fazer o que o Estado até hoje vergonhosamente não conseguiu fazer. 33 milhões de brasileiros sem água tratada e 95 milhões de brasileiros tendo de conviver com o esgoto a céu aberto é alguma coisa que aproxima a gente da idade das trevas, né? Então, diante da enormidade dessa tragédia, a gente pensa que vai todo mundo se unir nessa pauta, gregos e troianos, para fazer isso andar o mais rapidamente possível, mas infelizmente, como você falou, 65-13, não foi o que ocorreu. E deu trabalho para o senador Tasso Gereissati, que foi o relator desse projeto, ele suou a camisa para convencer os petistas, toda a bancada petista votou contra, os 6 senadores da bancada petista votaram contra, os outros foram de partidos vários, mas a bancada petista votou em peso contra. E essa é a triste constatação. A esquerda não aprendeu nada. Eles repetem, Paulo, os mesmos argumentos que eles diziam lá na época da privatização das teles. Então, eu me lembro que o Ciro Gomes, por exemplo, disse que vender a Telebrás era um crime, seria um crime contra o patrimônio público. E o Zé Dirceu falou que o governo, isso aqui parece uma piada hoje, o governo quer fazer caixa 2 para a campanha eleitoral, vendendo a Telebrás. Realmente parece uma piada de mau gosto, né? Outra grande bobagem, essa história que eles estão falando, que já falavam lá na privatização da Telebrás, que é a história do osso e do filé. Porque vai ter uma empresa que vai ficar com filé, outra empresa que vai ficar com osso, isso não vai dar certo, mas isso é uma bobagem, porque esse marco ele estabelece que vai haver concorrência. Aí vai ter um edital que vai dizer quem fica com quem e, evidentemente, vai equilibrar o pedaço do osso com o pedaço do filé, vai compensar as coisas e pronto. Então, são exatamente as mesmas críticas que eles fazem agora, que a esquerda faz agora. Só que se a gente tivesse dado ouvidos à esquerda naquela época, metade dos brasileiros hoje estariam falando no orelhão. Ninguém teria celular, ia estar na época do orelhão ainda. Por último, durante 14 anos, o PT preferiu colocar dinheiro onde? No Porto de Mariel, em Cuba, na refinaria de Pasadena, lá no Texas, não é? Fora o dinheiro para as empreiteiras amigas que a gente conhece muito bem. Então, o saneamento e a saúde nunca foram prioridade para o PT. Não é verdade isso. E agora eles vêm criticar o marco sanitário, dizendo que é um modelo que beneficia o lucro. Mas faça-me o favor, amigo. Rodrigo Constantino. Pois é, Paulo, uma ótima notícia, né? Importantíssimo para um país que, infelizmente, tem mais ou menos metade da população desassistida em relação a isso, acarreta inúmeras doenças, inúmeras mortes por doenças que poderiam ser facilmente tratáveis com mais higiene, né? Como disenteria e outras. Foi uma conquista do governo federal, do país, e vocês vão me ver elogiando a esquerda, que eu só vou discordar da Thaís, mas isso é comum na imprensa, na mídia mainstream. Não existe, como eu já cansei de apontar aqui, extrema esquerda para jornalista. Só existe extrema direita. Mas o que a Thaís estava chamando de esquerda é a extrema esquerda, né? A Rede, o PDT, o PT, essa turma jurássica que é contra o capitalismo. A esquerda teve mérito, né? O relator foi um tucano, o Tasso Gereissati. Então vocês vão me ver aqui elogiando a ação de um tucano que tem vários méritos na história do país. Foi o Plano Real, a Lei de Responsabilidade Fiscal, as privatizações que foram mal feitas e sem convicção, né? Basta lembrar do Alckmin com aqueles broches todos de estatal quando foi acusado de privatista, mas foram feitas. E essa mesma turma de sempre, de onde menos se espera, não sai nada mesmo. Essa turma sempre teve contra tudo isso. Esteve contra o Plano Real, a Lei de Responsabilidade Fiscal, as privatizações e agora o marco do saneamento, que é um momento importante para o país. É a mesma turma que torce, basicamente, para o coronavírus, né? Então, esses 13 nomes têm que ser anotados, guardados e lembrados, apesar de que não é muito difícil, né? É a Rede, o PDT, é o PT. E também foi uma vitória, vale lembrar, e o próprio Chico Graziano, que é muito ligado aos tucanos, mas ele reconheceu, é uma vitória do ministro Ricardo Salles, né? Porque o ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, ele dá um foco muito maior, desde o começo da sua gestão, a esses aspectos locais, concretos do meio ambiente, como, por exemplo, os lixões. Enquanto que a imensa maioria, né, ligada à esquerda e ao ecoterrorismo, gosta de quê? Gosta de ficar discursando sobre coisas abstratas, né? O aquecimento global, e aí vai lá debater isso em Paris e ficar tomando vinho caro e tudo mais.
O Ricardo Salles não, sempre falou o seguinte, olha, é questão urbana, meio ambiente, é isso aí, né? É muito mais importante, concreto e palpável, principalmente para os mais pobres, esses problemas de lixão e tudo mais, do que aquecimento global com essa histeria toda em nome da ciência, risos, né? A mesma ciência que norteia a OMS. Então, veja, notícia muito importante para o país, e fica aquela turma falando que água não é mercadoria, como o Marcelo Freixo e companhia, que gosta de desfrutar da água da piscina do Copacabana Palace, enquanto o povo mesmo fica no esgoto. Muito bem, Constantino. E para você que nos acompanha aqui no 3 em 1, não esquecer, eu faço questão porque esse é um projeto tão importante para o Brasil, você tem que saber quem foi contrário a isso. Randolph Rodrigues, da rede do Amapá, Jacques Wagner, do PT da Bahia, o Everton Rocha, do PDT do Maranhão, Veneziano Vital do Rego, do PSB da Paraíba, Paulo Rocha, do PT do Pará, Humberto Costa, do PT de Pernambuco, Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, Mércia de Jesus, do Republicanos de Roraima, Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão e Sérgio Petecão, do PSD do Acre. Falei, Josias de Souza. Olha, o governo Bolsonaro obteve 2 vitórias relevantes no Congresso. A primeira foi a reforma da Previdência no primeiro ano de governo. A segunda é esse marco legal para o setor do saneamento. Com atraso de 2 anos, o Senado aprova uma proposta que chega com atraso de séculos. O Brasil virou a 9ª economia do mundo e convive com os sem esgoto, uma legião de 100 milhões de pessoas, das quais 30 milhões, mais de 30 milhões, não tem água limpa também na torneira, não tem uma privada conectada com um sistema de esgoto e não tem água limpa na torneira. Num mundo desses, o isolamento social é comparável à crença do cego no arco-íris. Lavar as mãos é um sonho, álcool em gel é utopia. Os 13 parlamentares que votaram contra essa proposta revelaram o inacreditável grau de desconexão que a esquerda brasileira tem hoje com a realidade do país. Houve vários lobbies atuando em torno desse projeto, ora para retardá-lo, ora para apressá-lo, lobbies dos servidores das companhias estatais de saneamento, lobby de grandes empresas interessadas em investir nesse setor. Só um setor não fez lobby, porque não tem voz no Congresso. É justamente o brasileiro sem privada e sem água limpa. Esses não estavam lá representados. E 13 parlamentares acharam que esses brasileiros não merecem atenção. É disso que nós estamos falando. Se tudo correr como planejado, até o ano da graça de 2033, quase todos os brasileiros vão ter acesso a uma rede de esgoto, 90%, e a água limpa, água tratada na torneira, 99%.